Voltando então, pessoal, agora nós vamos chegar no terceiro caso de semelhança, que é o caso lado, ângulo, lado, que a gente chama de LAU. Para isso, observe que agora eu tenho duas informações de lados e uma de ângulo. Sempre três informações, né? No primeiro era ângulo, ângulo, automaticamente o terceiro também era ter o mesmo valor. No segundo era lado, 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 e agora mais três, só que agora misturou lado com ângulo. A gente viu o primeiro só ângulo, o segundo só lado, agora sobre lado, ângulo, lado. Então eu tenho o seguinte, observe aqui. O lado AB ele é correspondente com o DE. O lado BC ele é correspondente com o EF. E observe que o triângulo maior, cada medida dele é o dobro do menor. O 2 é o dobro de 1. O 6 é o dobro de 3. Então, e o ângulo entre esses dois lados correspondentes tem o mesmo valor. Então, o terceiro caso é isso. Eu preciso ter dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre esses dois lados tem que ter o mesmo valor, correto? Então, aqui eu tenho o ângulo B é igual ao ângulo E, uma marquinha, ângulo B igual ao ângulo E. E o lado AB dividido pelo lado DE vai ter o mesmo valor que o BC dividido pelo lado EF, que nesse caso vai dar a razão que eu vou chamar de K. Tranquilo? Se acontecer isso, automaticamente o triângulo ABC ele será semelhante ao triângulo DEF. Pelo caso LAU, lado, ângulo, lado. Tranquilo? E aqui nesse caso, a razão, logo você pode concluir. Então, eu posso falar que o AB está para DE, assim como o BC está para EF, assim como o AC está para o DF, que nessa situação vai dar 2. Ok? Porque 2 dividido por 1, 2. 6 dividido por 3, 2. Então tá aí. Ok? O terceiro caso, lado, ângulo, lado. Então, quando que dois triângulos serão semelhantes por esse caso? Quando eu tenho dois lados correspondentes proporcionais e o ângulo entre esses dois lados. Então, se eu estou trabalhando esses dois lados, é o ângulo entre eles. Se eu estivesse falado que esses dois são proporcionais, eu ia analisar esse ângulo entre eles, ok? Se eu falasse que era esses dois, eu ia analisar esse ângulo. Sempre dois lados e o ângulo entre esses dois lados. Aí os triângulos serão semelhantes pelo caso LAU, lado, ângulo, lado. Então, os três casos estão aí. O primeiro e o segundo no vídeo anterior e o terceiro agora. E eu já vou emendar aqui com um exemplozinho. Correto? Olha os dois triângulos aqui. Eu tenho um triângulo ABC, que é esse pequeno, e eu tenho o triângulo ADE, que é esse maior de cá. E olha a informação chave que eu tenho, pessoal. O segmento BC, ele é paralelo, essas duas barrinhas aqui significam paralelo ao segmento DE. Então, esses dois segmentos são segmentos paralelos. E eu tenho aqui, eu conheço os lados do triângulo ADE, e eu conheço apenas um lado do triângulo ABC. E eu quero calcular o perímetro do triângulo ABC. Vou colocar aqui, eu quero o perímetro do triângulo ABC. Essa é a pergunta do exercício. Perímetro do triângulo ABC. Correto? As informações estão aqui. Opa! Para falar, eu não tenho informação nenhuma de ângulo. Só que eu consigo concluir. Por exemplo, o que esse ângulo A aqui, gente, ele é com esse de cá? Eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, é uma marquinha igual. Outra coisa. O que esse ângulo C aqui, que eu vou falar de duas marquinhas, é com relação ao ângulo E? São ângulos alternos internos. Entre as duas paralelas, está na região interna entre as duas paralelas. Esse ângulo de duas marquinhas está no semiplano de cima. Esse ângulo aqui está no semiplano de baixo. Está alternando semiplanos. Por isso que eles são chamados de alternos internos. Então você pode colocar o ângulo C é congruente com o ângulo E. Por quê? Porque são alternos internos. Pode escrever para estudar alternos internos. Beleza? O ângulo A, eu posso colocar assim, o ângulo BAC, ele é congruente com o ângulo EAD. EAD. Por quê? OPV. Opostos pelo vértice. OPV. Tranquilo? Então, o que eu precisava acabou, gente.
Se esse ângulo é igual a esse, se esse ângulo é igual a esse, automaticamente esse ângulo aqui, ele vai ser congruente com esse. Por quê? Alterno interno, ó, 3 marquinhas, 3 marquinhas. Então o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ADE pelo caso ângulo-ângulo. Demonstrei a semelhança. Então pode escrever se você quiser. Triângulo ABC, que é o menor, é semelhante ao triângulo DAE pelo caso ângulo-ângulo. Então tá aí, eu demonstrei e provei que eles são semelhantes, usando um dos casos, ok? E agora vamos achar os lados para a gente calcular a semelhança. Então, eu vou falar que esse lado aqui vale x, que é o lado AB, e que esse lado aqui vale y, que é o lado BC. Eu vou descobrir o x e o y. Então, vamos lá. X, gente, está entre 3 e uma marquinha. Beleza? Então, x, eu estou pegando do menor para o maior. X está para, vamos descobrir agora. 3 e 1. Olha aqui, 3 e 1. X está para 45 milímetros. Assim como o 11, eu vou pegar aqui agora, ó, entre uma marquinha e duas. Assim como 11 está para, ó, entre uma e duas. 33 é o lado correspondente, ok? Assim como o y, entre 3 e duas marquinhas. Y está para entre 3 e 2, 24, ok? E da onde que vai sair a minha razão? A razão vai sair aonde eu conheço os dois números, que é aqui, ó. Ok? Então a razão é 1/3. Simplifica isso aqui por 11. Ó. Simplifica por 11. Então a razão é 1/3. Eu vou falar aqui, x está para 45, assim como 1 está para 3. E vou resolver. E vou fazer a mesma coisa de cá. Vou seguir a razão, ó. Y está para 24, assim como 1 está para 3. Correto? E vou descobrir o valor. Aí tem um jeito bem simples de descobrir esse valor aqui. Gente, 45 é o que do 3? É 15 vezes 3. Então o x é 15 vezes 1. X é 15. Ah, mas eu não consigo enxergar isso, Rogério. Se você não consegue, faz o x. 3 vezes x, 3x. 45 vezes 1, 45. Então o x é 45 dividido por 3. X é 15. Tá aí o valor do x. Correto? Agora, y está para 24, assim como 1 está para 3. O que o 24 é do 3? 8 vezes 3 não é 24? Então o y tem que dar 8 vezes 1. Homenagem ao nosso amigo Iago, Magno, ele que gostem. Então, uma homenagem para vocês também aí. Se 24 é 8 vezes 3, o y é 8 vezes 1. Então o y vai ser 8. 8 vezes 1, 8. Ou, se não enxerga, eu faço cruzado. Ó. 3 vezes y, 3y. 24 vezes 1, 24. Então, o y vai ser 24 dividido por 3, que é 8. Beleza? Então, o y vale 8. Então, qual é o perímetro do triângulo ABC? É 8 mais 15 mais 11. Só somar e dar a resposta. Então, tá aí uma aplicação dos casos de semelhança. Tem hora que eu preciso pegar os conhecimentos lá de trás. Ele não está pronto. Então, ó, esses dois ângulos opostos pelo vértice, esse com esse alterno interno, esse com esse alterno interno. Tranquilo? Um exemplozinho aí de como usar a semelhança envolvendo dois triângulos. Correto?